Fala galera, Pai do Senhor, novamente eu aqui estou muito feliz por estar ministrando mais uma aula para vocês. Espero que nessa aula nós possamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E nesse trimestre nós estamos falando um pouco sobre viver a plenitude das promessas de Deus. Aula passada nós vimos um pouco sobre as promessas condicionais e as promessas incondicionais e a vontade de Deus para a nossa vida. Na aula de hoje, vamos falar de um assunto um pouco delicado, que é o sofrimento, ou o alívio do sofrimento. Já para iniciar, vamos estar lendo Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso de número 30, que é o nosso versículo-chave. Diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já peço que vocês fiquem com esse versículo, essa passagem em mente, para meditação, e vamos discorrer um pouco sobre o assunto. Quando falamos sobre sofrimento, é algo muito delicado. O sofrimento ele está relacionado à dor. O sofrimento ele está relacionado à tristeza. Temos dois tipos de sofrimento: o sofrimento físico e o sofrimento mental. O físico é quando alguma doença nos acomete e nós sentimos uma dor, ou quando nós somos feridos de alguma forma na nossa carne, e nós sentimos também uma dor e um sofrimento intenso. Ou aquela famosa batida de dedinho na quina do sofá, também é uma dor muito intensa. Já o sofrimento mental é uma dor psicológica que está dentro da nossa cabeça. É quando alguém nos aflige, quando alguém nos insulta, quando alguém nos entristece, nós temos um sofrimento ou uma dor mental, uma dor psicológica. E o sofrimento ele está relacionado não a ser cristão ou não ser cristão. Independente da pessoa, a pessoa vai passar por um processo de sofrimento na sua vida. E para nós que somos cristãos, cabe uma pergunta: se Deus ele me ama, por que eu sofro? Ao longo dessa aula nós vamos estar discorrendo um pouco sobre o assunto e tire suas conclusões. Nós vamos ver no primeiro tópico que uma das causas, se não a principal causa desse sofrimento que nós temos, é o pecado, a entrada do pecado na humanidade. Quando nós falamos nesse tema, nós já lembramos de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, onde eles desobedeceram uma ordenança de Deus, comeram do fruto proibido e arcaram com as consequências. E ali foi o momento em que foi perdida a inocência da humanidade. Nós vamos ver em Romanos, capítulo 3, verso de número 23, aqui que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados de Deus. Todos pecaram e não têm mais a comunhão com Deus. Então, não foi só Adão e Eva que pecou, mas sim toda a humanidade. Quando nós falamos nesse assunto, sempre vem aquela pergunta: Juan, mas eu sou acusado de um crime que outra pessoa cometeu. Não. Quando nós falamos de Adão e Eva, eles são os nossos representantes da humanidade. São os nossos representantes como seres humanos. Qualquer um que estivesse no lugar deles como seres humanos iria cometer a mesma coisa. Quando nós falamos de Adão e Eva, é humanidade. A humanidade faria aquilo que eles fizeram. Então não pense que você está sendo culpado por um erro de alguém que você nem conhece. Mas se você estivesse naquele lugar, você faria a mesma coisa. A humanidade falhou com Deus e agora ela está separada de Deus. Nesse contexto, nós entramos num título que fala herança adâmica. Então, através desse pecado que entrou na humanidade, o sofrimento, entrou a dor,
entrou a tristeza, a angústia, tudo aquilo que não provém da parte de Deus. Então o ser humano começou a sofrer a partir do pecado na humanidade. Podemos sim confirmar agora que o pecado é a raiz desses males, de todos os males que nos acometem. Vejamos que Paulo, na carta aos Romanos, ele vai defender muito esse tema. Ele vai falar que através da desobediência de um, ou seja, Adão, a morte ela reinou e o juízo caiu sobre todos. Então, através de Adão, a morte e o pecado reina. Mas também, por outro lado, nós vemos uma esperança. Através da morte de um inocente, através da obediência de um, também através de um ato de justiça de um único homem, Cristo, reinou a vida. E não só a vida aqui na terra, mas sim a vida eterna. Vejamos que o erro de Adão, ele não se compara, não chega nem próximo à glória que nós temos em Cristo. Então o erro de Adão, ele é inferior à glória que nós temos em Cristo. E nesse contexto nós vemos uma justificação. Somos vistos aos olhos de Deus como justos pelo sacrifício de Cristo, justos mediante a fé que nós temos em Cristo. Vejamos que em textos bíblicos vai falar que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vejamos que o pecado não se sobrepõe à graça. A graça de Deus é maior que tudo. Tem 3 tópicos bem interessantes aqui na revista. Ela diz assim, que o pecado trouxe morte ao homem, mas também, por outro lado, Cristo morreu por nós e nos deu o direito da vida eterna. Outro tópico, o pecado ele escravizou o homem, mas Cristo levou cativo o cativeiro e aboliu essa lei do pecado sobre nós. Em Cristo nós temos a salvação. O pecado fez o homem servo do diabo. Cristo, em determinado momento, ele vai falar que já não nos chama de servo, mas sim nos chama de amigos. Porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas nós que somos amigos de Cristo, ele nos transmitiu a palavra de Deus. E não só para guardarmos para nós, mas para que nós também pudéssemos transmitir essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Então, nesse primeiro tópico, podemos ver que o pecado na humanidade, ele trouxe toda essa dor, trouxe toda essa angústia e trouxe todo esse sofrimento que nós temos hoje. Sim, a causa do sofrimento é o pecado. Mas nós não devemos nos entristecer por isso, porque a nossa esperança, ela está em Cristo. Vamos abrir novamente o versículo-chave, Mateus 11, 28. Olha que interessante. Cristo ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos. Quando ele fala cansados e sobrecarregados, o que é aquela pessoa cansada? Vamos imaginar agora. Você que é um atleta que corre muito, que pratica exercício físico, é um atleta nato. Você corre, você se cansa. Mas um momentinho de descanso, uma calma, uma respiração mais tranquila, faz com que você consiga restituir suas forças, não é? Sim. Se você correr muito, se esforçar muito, cansar muito, você vai precisar de uma noite de sono. Uma noite de sono supre esse cansaço. Mas quando Cristo está falando aqui, esse cansaço não é um cansaço físico, é um cansaço espiritual, um cansaço na alma. E essa sobrecarga é o peso do pecado sobre nós. O peso do pecado sobre nós nos faz cansados e sobrecarregados. Mas Cristo ele faz um convite para ir até Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ó a promessa, você será aliviado. Então Cristo fala que nós teremos nele alívio. 29 ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Vejamos que na antiguidade, ou até os dias de hoje também, o jugo ele era utilizado para que os animais pudessem ser acompanhados um ao lado do outro
no meio da agricultura, para que eles pudessem arar a terra, para que essa terra possa dar frutos, né? Que uma semente possa ser plantada lá nessa terra. E esse jugo era um pedaço de madeira que guiava os animais em sua parte superior do ombro. Não, Cristo não está falando que nós somos animais, calma. Ele fez aqui um comparativo com essa simbologia, né? Cristo, ele fala para que nós possamos tomar o jugo dele, fazer o bem, receber a palavra dele, guardar a palavra dele, ser imitador dele. E o interessante é que nessa questão do jugo, ele está falando para você não estará sozinho. Eu estarei do seu lado, eu estou contigo. Quando Cristo fala isso, ele está falando, sim, eu estou contigo, estarei ao seu lado. E além disso, ele conclui falando que aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele fala, eu sou seu mestre, estou aqui para te ensinar. Então você ganhou um Senhor, você ganhou um líder, você ganhou alguém que você possa seguir. E não é difícil seguir a Cristo. Olha o que ele fala, sou manso e humilde de coração. Coisas boas, aquele famoso ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem não dói. E os planos de Deus para nós são planos bons, são planos de paz. E Cristo conclui, e achareis descanso para a vossa alma. Olha o propósito de Cristo nessa passagem. O descanso para a nossa alma. Muitas vezes estamos angustiados, amargurados e não sabemos por quê. E Cristo nos dá a resposta. Nós precisamos acalmar a nossa alma. Para finalizar, eu quero trazer um exemplo aqui com vocês. Um exemplo com uma crítica minha, uma crítica pessoal. Nos dias de hoje, nós vemos em muitas igrejas que os cristãos não estão sabendo suportar o sofrimento, não estão sabendo lidar com o sofrimento. Quero dar um exemplo para vocês aqui de um cristão que soube lidar com o sofrimento. Se encontra 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 24 ao 28. O apóstolo Paulo, ele vai falar dos sofrimentos dele. E outro ponto, ele fala que ele se alegra no sofrimento dele e que ele carrega as marcas de Cristo no corpo dele e se alegra por isso. Olha o que ele fala, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 195 chicotadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores ou dessas coisas carnais, também eu sinto um pesar ou uma preocupação com todas as igrejas diariamente. O apóstolo Paulo aqui, ele descreve o sofrimento dele. Não só um sofrimento carnal, como um sofrimento espiritual. E ele não murmura por isso, não reclama por isso. Ele se alegra. Nesse sofrimento, ele vê algo bom. Ele consegue tirar algo bom dessa lição. Olha que interessante, hein? Romanos capítulo 5, versos de número 3 e 4. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ele sente alegria nas tribulações e se gloria por isso. Sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Passando por momentos de dificuldade, momentos de sofrimento, de tribulação, o apóstolo Paulo fala que nós, através disso, possamos ser mais experientes, mais esperançosos e mais perseverantes, suportando a tudo que nos vem. Espero que nessa aula vocês possam ter aprendido um pouco sobre a questão desse sofrimento, que nós possamos tomar o exemplo do apóstolo Paulo. No momento de sofrimento, nós possamos tirar coisas boas, possamos tirar lições disso. Nos dias de hoje, estamos vivendo uma crise, uma pandemia que está agravando o mundo inteiro.
Pense nas coisas boas que nós possamos ter nisso. Pense no que você está aprendendo diariamente. Pense em algo que possa acontecer de bom futuramente. Pense nas lições que você pode tomar. Não foque no sofrimento, não viva no sofrimento. A dor nós podemos sentir sim no momento, a dor vem, mas o sofrimento você escolhe viver. Agora, você vai escolher viver sofrendo ou não? E se você sofre, Cristo te faz o convite. Ele fala, vinde a mim, um convite. E promessa, você será aliviado. Uma promessa condicional. Para que você seja aliviado, você tem que aceitar esse convite. Aceite o convite de Cristo e receba a promessa. Muito obrigado. Essa aula foi um pouco diferente, um pouco mais séria. Que vocês possam estar aprendendo, nós todos possamos estar aprendendo cada vez mais. Até a próxima semana.